Governo do Ceará volta a recomendar o uso de máscaras. E no jornal de hoje você vai ver também: TSE rejeita ações do PT contra Bolsonaro. Participação do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula das Américas. Brasil entra para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Safra 2021-2022, a estimativa de colheita de grãos no Brasil. As imagens do dia, o noticiário internacional. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e está no ar o União Brasil. O governo do Ceará comunicou que a partir desta segunda-feira o uso de máscara será recomendado em ambientes fechados, incluindo instituições de ensino e em locais abertos que possibilitem a aglomeração. A medida foi tomada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia para conter o aumento de casos positivos para a Covid-19 observado em todo o Brasil. Atualmente, 90,4% dos cearenses completaram o esquema inicial de vacinação, primeira e segunda dose, e 65,1% tomaram a dose de reforço. Mais de 20,5 milhões de doses foram aplicadas no Ceará. Uma decisão do STF em relação à não obrigação das operadoras de plano de saúde em cobrir procedimentos estéticos que não estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde está trazendo preocupação de famílias que têm filhos que necessitam de cuidados especiais. O Superior Tribunal de Justiça definiu que os planos de saúde não são obrigados, em regra, a custear tratamentos que estejam fora da lista de cobertura mínima definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa decisão está trazendo muita insegurança para quem é consumidor. Por quê? Durante os últimos 20 anos, vigorava dentro do Poder Judiciário a regra de que o rol da ANS ele era meramente exemplificativo. Ele era uma garantia mínima de cobertura. E com essa decisão, embora tenha sido colocado que o rol é, em regra, taxativo e tenha sido prevista algumas exceções para que as operadoras possam dar cobertura além do que está previsto no rol, na prática, o que a gente vê que acontece é que, se não estiver no rol, o plano de saúde nega. E ele nega no momento em que a pessoa mais precisa do plano de saúde. De acordo com a maioria dos ministros, as operadoras não são obrigadas a custear tratamento que não consta no rol, inclusive se na lista existe outro tratamento eficaz e seguro para a mesma doença. Janiele Severo é impactada diretamente com essa decisão. Eu tenho um filho de 9 anos que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista quando ele tinha 2. Ele tem um grau de necessidade de suporte de moderado a grave e ele faz hoje pelo menos 11 sessões de terapia semanais, além dele fazer o que se chama de terapia ABA, que envolve um AT, que é de mais 10 horas semanais. E para vocês terem uma noção, embora eu tenha uma tutela de urgência que beneficia, que foi através de uma ação civil pública movida pela Associação Fortaleza Azul, ainda assim eu pago 2 planos de saúde para que ele possa ser atendido com a globalidade das terapias que ele precisa. E mesmo tendo os 2 planos de saúde, eu não sei como é que vai ficar hoje os atendimentos dele. Os ministros do STJ, por outro lado, fixaram critérios para a autorização em caráter excepcional de tratamentos fora da lista. A partir de agora, os beneficiários de planos de saúde que continuem precisando de um tratamento especial, que não esteja lá especificamente no rol da ANS, eles vão continuar podendo pleitear seus direitos perante o judiciário ou perante o próprio plano de saúde, porque a tese firmada ela não fecha portas, ela não termina e não finaliza qualquer direito que inclusive já foi concedido ou já foi negociado com o seu próprio plano de saúde. Eu acho que o judiciário, principalmente de primeira e de segunda instância, tem que mostrar para o Superior Tribunal de Justiça que a decisão está em descompasso com a realidade das famílias que efetivamente precisam do plano de saúde.
E no próximo bloco você confere a pauta é política, discurso de Bolsonaro na Cúpula das Américas e a estimativa da safra de grãos no Brasil. Voltamos já. TSE rejeita ações do PT contra Bolsonaro. Ministro Luiz Roberto Barroso dá 5 dias para governo adotar providências necessárias para desaparecimentos no AM. Assuntos para a pauta política. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou 2 ações apresentadas pelo PT contra Jair Bolsonaro por suposta propaganda eleitoral em motociatas realizadas pelo presidente. Uma delas diz respeito aos eventos de Cuiabá e outra é sobre o Rio Verde, em Goiás. Na ação de Cuiabá, a ministra Maria Cláudia Buccianeri afirmou que, de acordo com a lei das eleições, a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Segundo a ministra, não é possível enxergar o conceito de pedido explícito de voto, nem mesmo pela utilização das chamadas palavras mágicas, o que possam configurar. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira que o governo federal adote todas as providências necessárias para que sejam encontrados o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, desaparecidos no Vale do Javari, no Amazonas, desde domingo. Barroso determinou ainda que o governo adote todas as medidas necessárias à garantia da segurança no local e apresente em até 5 dias o relatório contendo todas as providências adotadas e informações obtidas. Na noite desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou pela primeira vez com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Cúpula das Américas. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tiveram um encontro na noite desta quinta-feira em Los Angeles, durante a 9ª Cúpula das Américas, que reúne líderes da maioria dos países do hemisfério ocidental. Esta é a primeira reunião entre os presidentes. Em sua fala inicial, Bolsonaro disse que o Brasil será um dos maiores exportadores de energia limpa do planeta. Exaltou o agronegócio, além de reafirmar que o país é um exemplo em preservação do meio ambiente. Afirmou ainda ter interesse em cada vez mais se aproximar dos Estados Unidos. Citou valores comuns entre as duas nações e comentou sobre as eleições brasileiras em outubro. A guerra da Rússia na Ucrânia também foi assunto na conversa entre Biden e Bolsonaro. Já o presidente dos Estados Unidos fez uma declaração mais objetiva, deu boas-vindas ao líder brasileiro e falou que os demais países deveriam ajudar a financiar a preservação da Amazônia. Bolsonaro cumpre uma agenda nesta sexta-feira. O chefe do executivo participará de sessão deliberativa da Cúpula das Américas e ainda nesta sexta, após o término do encontro de chefes de Estado, o presidente brasileiro e sua comitiva viajam para Orlando, também nos Estados Unidos, onde cumprirá a agenda de inauguração de uma sede consular brasileira e outras atividades. O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta oficial no Facebook para comentar a aprovação da entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo a publicação do presidente do Brasil, está deixando para trás as alianças com ditaduras socialistas e consolidando parcerias benéficas para a nossa nação. Mencionou o trabalho árduo para viabilizar a entrada do Brasil na OCDE. Mencionou ainda que finalmente o país está sendo reconhecido e, por fim, criticou as narrativas feitas pela imprensa. O aval da entrada do país na organização foi confirmado durante a reunião ministerial, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira, após o encontro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação oficial, ficou em 0,47% em maio, taxa inferior a abril deste ano.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, ficou em 0,47% em maio, taxa inferior a 1,06% de abril deste ano e ao 0,83% de maio do ano passado. Os dados foram divulgados na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa inflação que teve essa queda agora nesse mês de maio, acabou tendo um reflexo ainda por conta daquela falta da bandeira tarifária da energia. Então essa bandeira de escassez hídrica interferiu de maneira positiva a sua retirada para que houvesse a queda nesse mês de maio agora do processo inflacionário. Com o resultado de maio, o IPCA acumula taxa de 4,78% no ano. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 11,73%, abaixo dos 12,3% registrados no mês anterior. O índice acumulado em 12 meses segue pelo 9º mês consecutivo acima dos 10%. Uma queda na inflação no momento como o país está vivendo reflete positivamente, porque a gente já está percebendo aí que a alta dos preços já expandiu significativamente, né? Então teve uma expansão muito grande. Então, havendo essa queda agora nos próximos meses, vão começar a perceber e a população vai sentir muito forte a queda no preço de alguns produtos esses que são essenciais para o seu consumo. Os alimentos tiveram inflação de 0,48%, bem abaixo dos 2,06% do mês anterior. Alguns itens tiveram queda de preços, como o tomate, batata inglesa e a cenoura. Apesar disso, alguns produtos tiveram alta, como o leite e a cebola. A expectativa é que a gente, já que nós podemos ter atingido o pico de aumento dos preços devido à inflação, há uma perspectiva, essa expectativa muito forte, que a gente vai ter aí uma redução aí mais para frente. Então isso, com esse controle maior da inflação, com esse controle maior dos preços dos produtos, isso pode ocasionar aí algo positivo para a economia. Então há uma perspectiva assim, não te digo no curto prazo, porque ainda vamos ter aí alguns aumentos, principalmente relacionados às commodities, relacionados ao custo de logísticas, né? E acaba gerando um certo impacto. Mas no longo prazo a gente vai perceber aí sim, de maneira significativa, uma redução, uma queda nesse processo inflacionário, o que vai trazer de algo positivo para os preços de alguns produtos. E neste ano, a estimativa de colheita de grãos no Brasil deve alcançar 271,3 milhões de toneladas. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a safra de grãos brasileira 2021-2022 deve alcançar 271,3 milhões de toneladas. A estimativa, que faz parte do 9º levantamento da safra divulgado pela empresa, aponta ainda o ganho de 15,8 milhões de toneladas na comparação com a safra de 2020 e 2021. O aumento na produção é explicado por um melhor desempenho do milho, que apresentou crescimento de 32,3%, mesmo com as perdas causadas pelo comportamento climático e o baixo índice pluviométrico na região Centro-Sul. Em relação ao arroz, a produção será menor que o da safra passada. A queda estimada é de 9,9%. Com isso, a safra deve ficar em 10,6 milhões de toneladas, das quais 9,8 milhões são de cultivo irrigado e 0,8 milhões com plantio sequeiro. A soja também terá uma queda na produção. Está estimada em 10,1% menor em relação à safra anterior e deve ficar em 124,3 milhões. Já as safras de feijão e de algodão terão aumento em relação à safra anterior. Na de feijão, a CONAB estima um aumento de 6,6%, com a produção ficando em 3,1 milhões de toneladas. A safra de algodão deve ter um crescimento de 19,3%. A estimativa é que a safra seja de 2,82 milhões de toneladas. E no próximo bloco, as imagens do dia e o noticiário internacional. Segundo dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a taxa de positividade de Covid alcançou o patamar maior em 4 meses.
De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, a taxa de positividade dos testes de Covid-19 realizado nas farmácias brasileiras registrou o maior índice no período de 30 de maio e 5 de junho. O percentual de resultados positivos na semana representa 27,5% das 212.878 testagens em junho, contra 24,7% do mês de maio. Segundo a Abrafarma, é o maior percentual em 16 semanas. O estado de Goiás registrou a maior incidência de positividade para o antígeno, com taxa de 36%, seguido do Paraná, com 35%. O estado do Rio de Janeiro registrou 23% e São Paulo 29%. O Acre teve a menor quantidade de testes positivos, com percentual de 5%. Desde que os testes rápidos começaram a ser disponibilizados em farmácias, em outubro de 2021, já foram feitos quase 18 milhões de exames em farmácias de todo o Brasil. Desses, mais de 4 milhões tiveram resultado positivo para a Covid-19, ou seja, cerca de 22,79%. Vamos agora para o noticiário internacional com as imagens da Euronews. A comissão parlamentar que investiga o papel de Donald Trump na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 disse que em causa está uma tentativa de golpe e acusa o antigo presidente de ter provocado intencionalmente o caos. A comissão revelou um vídeo com momentos do ataque e a violência foi recordada por agentes envolvidos nos confrontos. Para os investigadores, o ataque foi resultado de repetidas e infundadas acusações de fraude depois das eleições presidenciais. No ataque, morreram 5 pessoas. Trump disse que a invasão do Capitólio foi o maior movimento da história do país. A viagem do Papa Francisco à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, que estava marcada para o período de 2 a 7 de julho, foi adiada indefinidamente por causa de um problema no joelho do pontífice de 85 anos. Segundo o comunicado do Vaticano, o adiamento foi decidido com pesar, a pedido dos médicos do Papa que o tratam de um ligamento rompido no joelho. A condição o forçou a usar cadeiras de rodas no último mês. Na cidade de Braga, houve o início das comemorações do 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. 60 antigos combatentes abriram a parada militar, que durou 1 hora, uma homenagem muito especial. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, não poupou elogios ao povo português. De Braga, o chefe de Estado partiu para Londres para continuar as celebrações com a comunidade portuguesa radicada na capital do Reino Unido. Vamos agora para as imagens que marcaram esta sexta-feira. O Ministério do Meio Ambiente divulgou nesta semana uma nova edição da lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Pela primeira vez, a tartaruga verde ficou fora da relação. Na nova lista, 3 espécies de tartaruga marinha também registraram melhora de situação. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Brasil concentra de 15% a 20% da diversidade biológica do planeta e está no topo dos 17 países megadiversos que abrigam cerca de 70% das espécies em todo o mundo. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União, portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autoriza a Força Nacional a atuar no combate ao crime organizado no Amazonas. Segundo o texto, os agentes da Força Federal poderão atuar no enfrentamento do tráfico de drogas e crimes ambientais na Médio Solimões, no Rio Negro e Solimões. A atuação da Força Nacional está prevista para acontecer por 90 dias. O governo do estado do Amazonas, que solicitou o apoio, deverá fornecer a logística necessária para o trabalho da Força Federal.
E o Instituto de Química da Universidade de São Paulo criou uma máscara capaz de conter os 2 tipos de vírus responsáveis pelas doenças, o influenza e o novo coronavírus. Comercializada com o nome de FitaMask, a máscara conta com uma tecnologia chamada de FitaLox, que pode eliminar partículas virais no momento em que elas entram em contato com o tecido. De acordo com o Instituto da USP, durante 2020 e 2021, foram feitos testes que comprovaram a eficácia de 99% da máscara contra a SARS-CoV-2 e suas variantes Ômicron, Delta, Gama, Zeta e o vírus da influenza. E fica por aqui o jornal desta sexta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e um excelente final de semana. Continue acompanhando a nossa programação. União Brasil, informação além da notícia.